Olá a todos, pessoal, espero que estejam todos bem e vamos dar continuidade às nossas aulas de introdução às equações diferenciais. E hoje a gente vai ver uma coisa muito importante que é a chamada equação característica das EDOs de segunda ordem, que é um método bem simples para se encontrar duas soluções linearmente independentes para minha EDO de segunda ordem. Lembrando, a gente viu nos vídeos anteriores que o que a gente precisa para ter a solução geral de uma EDO de segunda ordem é encontrar duas soluções que tenham Wronskiano diferente de zero, ou seja, que elas sejam linearmente independentes. E aqui a equação característica é o método que permite a gente encontrar essas soluções. Hello, little girl. Is your mommy home? You'll need to ask her for $5 to buy Mr. Bouncy Best Friend. I know you. Your little smart-mouth boy cost this town the Olympics. Então o objetivo aqui vai ser obter a solução geral para uma EDO de segunda ordem linear homogênea e com coeficientes constantes, tá? Esse método de equação característica ele funciona para esse tipo de equação. Avaliar aqui os diferentes casos com base nas raízes da equação característica da EDO. A gente vai ver que essa equação é uma equação de segundo grau, por causa das EDOs de segunda ordem, e ela pode ter raízes, então, raízes distintas, complexas ou repetidas. A gente vai ver como lidar com esses possíveis cenários e analisar a resposta do sistema para esses diferentes casos. Para ilustrar como esse método funciona, eu vou pegar aqui o exemplo mais clássico de todos, que é o sistema massa-mola-amortecedor. Eu já comentei um pouco sobre esse sistema lá no primeiro vídeo, quando eu falei um pouco sobre modelos matemáticos e como eles podem ser obtidos por analogias com sistemas mais simples. E esse é um dos modelos representativos mais úteis que a gente tem para representar, especialmente processos que envolvam colisões entre duas coisas, onde eu tenho alguma componente que restitui força, ou seja, que ela devolve a força para o sistema, e uma outra componente que dissipa essa força, como se fosse uma mola e um amortecedor. Então vamos considerar esse sistema aqui no lado, tem uma massa, essa massa está inicialmente numa posição x igual a zero em repouso, e eu vou aplicar então um balanço de forças que está atuando sobre essa massa, Pela segunda lei de Newton, então o somatório das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda da posição com o tempo. E eu vou ter então as forças atuando da mola e do amortecedor. Eu vou assumir aqui então que a força que a mola aplica é na direção x, ou seja, a força de reação da massa vai ser na direção negativa aqui. Por isso elas estão negativas aqui, mas isso é uma questão de notação. A força de reação da mola, que assumindo que a lei de Hooke seja válida, vai ser dada então pela constante da mola vezes a própria posição x, e a força de reação do amortecedor ela é dada por a constante de amortecimento aqui, vezes a derivada primeira do x, vezes como se fosse a minha velocidade aqui então. Então uma delas é proporcional ao próprio deslocamento e outra é proporcional à velocidade. E juntando então as duas no balanço de forças, eu chego nessa EDO de segunda ordem aqui, onde eu tenho então um coeficiente associado com a massa, o de derivada segunda, um associado com a dissipação viscosa aqui do amortecedor e outro com a constante da mola. Então esse é um exemplo de EDO de segunda ordem linear, coeficientes constantes e homogênea. Então a gente vai usar esse modelo aqui de base para obter a equação característica. Bom, eu posso generalizar aqui só para deixar válido para qualquer caso, tá? Então eu vou chamar aqui a minha EDO de segunda ordem linear homogênea coeficientes constantes e vou dar um nome genérico aqui para cada um dos coeficientes. A única coisa importante é que, como eu estou assumindo que eles são constantes, eles não podem ser função do tempo, no caso da variável independente, e como é linear, também não pode ser função da dependente. Então eles têm que ser constantes. Para obter a solução geral, a gente viu no vídeo anterior que eu preciso encontrar duas soluções linearmente independentes. Bom, como que eu posso fazer para encontrar essas duas soluções? A gente sabe que equações diferenciais, a solução delas, ela normalmente está muito associada com a função exponencial. Isso era bem comum de acontecer nas de primeira ordem, e também comentei sobre um exemplo no vídeo anterior para uma de segunda ordem. Então eu vou colocar como uma hipótese aqui.
será que eu consigo encontrar algum valor de R para que a função e na RT seja uma possível solução dessa equação diferencial? Bom, vou assumir isso como uma hipótese e vou jogar essa solução que eu estou propondo aqui na minha equação diferencial. Então, se eu substituir isso na EDO, né, vai ficar a derivada segunda, vai ficar R ao quadrado e na RT, né, lembrando a derivada primeira é R e na RT, derivada segunda R ao quadrado e na RT, mais B vezes a derivada primeira, mais C vezes a própria função. Então, chego nessa expressão aqui, ou ainda, né, como aparece E na RT em todos os termos, posso colocar ela em evidência e escrevê-la nesse formato. Bom, beleza, veja que até agora eu propus essa solução e nada me garanta, né, que ela vai satisfazer a equação diferencial. Mas o que a gente chega aqui embaixo? Bom, se eu encontrar algum valor de R que permita que essa igualdade seja satisfeita, quer dizer que eu encontrei uma solução da minha equação diferencial. Como eu tenho um produto de duas funções aqui, eu tenho duas possibilidades. Ou essa aqui é igual a zero, ou essa aqui é igual a zero. Bom, a gente sabe que a função NRT ela tem um comportamento assintótico, ela nunca vai se igualar a zero, não interessa o quão pequeno seja esse meu R aqui. Mesmo que eu coloque aqui um R muito pequenininho, ela vai tender assintoticamente a zero, mas ela nunca vai encostar propriamente o eixo. Então, sobra a segunda possibilidade, que é fazer aquela equação de segundo grau ser igual a zero, né? E essa equação, então, que é o que a gente chama de equação característica da equação diferencial. Veja que é uma equação algébrica, não é uma equação diferencial, no caso aqui uma equação de segundo grau. E obviamente ela tem, né, duas raízes, ou seja, vão ter dois valores de R aqui que satisfazem essa relação. Então, como eu tenho esses dois valores, cada um deles vai ser uma possível solução da minha equação diferencial. Eu vou chamar aqui de R1 e R2, tá? Que seriam essas duas raízes da equação diferencial, e com base nisso, então, eu posso ter duas soluções da minha EDO, né? Uma com uma raiz e a outra com outra raiz. E se essas, né, supondo aqui uma segunda hipótese, que essas duas x1 e x2 aqui forem linearmente independentes, a solução geral então vai ser a combinação linear das duas. Eles só não vão ser LI se R1 for igual a R2, né? Senão ela vai ser linearmente independente. A gente vai ver melhor isso depois. Mas beleza, então muito simples, né? Basta eu pegar os coeficientes da minha equação diferencial, né? Achar aqui a equação característica, aplicar um Bhaskara básico aqui para achar as raízes e eu vou ter a solução geral da equação diferencial. Esse método é extremamente simples. Mas a gente tem que ter um cuidado aqui que eu posso ter três casos distintos, né? Esse meu R1 e R2 podem ser reais e distintos, pode ser repetido e pode ser complexo. Então, dependendo de como for cada um desses casos, eu vou ter que lidar com a equação de uma maneira um pouquinho diferente. All too easy. Perhaps you're not as strong as the Emperor thought. E vamos começar a ver agora então como a gente pode lidar com cada um desses casos, começando com o caso de raízes reais distintas. Tá? Então eu vou considerar aqui como meu caso 1 que R1 é diferente de R2 e que os dois pertencem aos reais. Então né, não são complexas e são diferentes. Bom, primeira coisa então, não tem muito mais o que avaliar em termos da solução geral, né, porque a princípio né, vai ser essa. Ela já está dada direto aqui, R1 e R2 distintos e reais, sem muito segredo. Mas o que eu tenho que analisar agora é se de fato essas duas soluções são linearmente independentes. Então eu vou calcular o Wronskiano das duas aqui, vou chegar nessa expressão aqui, né, e calculando o determinante aqui, eu chego nessa subtração. Posso fazer algumas manipulações aqui, né, como eu tenho a mesma base, posso manter a base e somar os expoentes. Vai aparecer o mesmo termo nos dois, né? Posso colocar em evidência, chego nessa expressão aqui. Lembrando, né, para ela ser linearmente independente, o Wronskiano tem que ser diferente de zero. Então o que eu tenho aqui também? Tenho um produto de duas funções e eu tenho que garantir que isso é diferente de zero. Bom, essa aqui é uma exponencial, assim como eu comentei antes, ela nunca vai ser igual a zero, né? Não interessa aqui quanto valha R1 e R2, ela vai ter um comportamento sempre assintótico, ela vai ou aumentar infinitamente ou diminuir tender a zero, mas nunca se igualar a zero. E eu teria uma outra possibilidade que era ser esse termo aqui ser igual a zero. Mas, né, a gente já assumiu aqui em cima
que R1 é diferente da L2. Logo, né, isso aqui vai ser diferente de zero também. Então, diferente de zero, o Wronskiano vai ser diferente de zero para qualquer valor de t que eu queira avaliar. Isso é muito importante, tá? Porque lembrando, o que eu preciso, na verdade, é só achar duas funções que o Wronskiano seja diferente de zero no ponto onde eu aplico a condição inicial. Mas essas funções aqui nem interessa qual é esse ponto, elas vão ser linearmente independentes para qualquer valor de t que eu queira. Então, né, fica mais fácil ainda de resolver o problema. Ou seja, então, né, essa combinação linear das duas aqui, de fato, é a solução geral do meu problema. Se eu tiver um PV associado aqui, ele vai ter solução única. Vamos ilustrar, então, com um exemplo, né? Considere pegar aquele sistema massa-mola amortecedor, que eu defini lá no começo, e vou considerar os seguintes coeficientes para ele aqui, então. 4 aqui para o M, 8 para o amortecimento e 3 aqui para a constante da mola. E como condições iniciais, eu vou assumir que ele está inicialmente em repouso, né? Ou seja, ele está inicialmente na posição de repouso, em x igual a 0, mas ele tem uma velocidade igual a 1 e em t igual a 0. Não vou definir unidades aqui, tá? Mas sempre lembrem que eu tenho que ter sempre unidades consistentes no meu sistema aqui. Então é como se eu tivesse uma ação de alguma força externa, alguma coisa gerou uma velocidade, né, inicial para minha massa. Eu quero saber como vai ser o deslocamento dela em função do tempo. Beleza, nesse caso então a equação característica, né, lembrando, né, se vocês quiserem, vocês podem fazer aquele procedimento de assumir E na RT como resposta, jogar na equação diferencial, colocar em evidência, papapá. Mas no final eu vou chegar sempre, né, que vai ser esse coeficiente aqui R ao quadrado, esse coeficiente R, esse coeficiente não é multiplicando nada. Então a minha equação característica vai ser essa, e aplicando Bhaskara eu chego que as minhas raízes então vão ser menos 1 meio e menos 3 meios. Ou seja, a minha solução geral já está dada direta aqui embaixo. É muito simples, né, bem tranquilo encontrar a solução geral. Vamos achar a solução particular agora. Eu tenho duas condições iniciais, né? Então eu tenho que aplicar elas, tanto faz a ordem que eu vou querer aplicar, né? Mas eu recomendo sempre começar pela condição que não envolva a derivada, que com um pouco de sorte eu posso simplificar a expressão final, isso vai facilitar o cálculo da derivada dela, em algum ponto pode simplificar, ou não também, então não faz diferença nenhuma. Então, aplicando a primeira condição aqui, né, x avaliado em 0 igual a 0, vai ficar C1 e elevado a 0, mais C2 elevado a 0, e na 0 dá 1, né, então C1 mais C2 igual a 0, ou seja, C1 igual a menos C2. Para aplicar a segunda condição, ela é uma condição que envolve a derivada, então eu tenho que primeiro derivar a minha solução geral que eu obtive aqui na etapa anterior. Então, avaliando a derivada dela, né, vai ficar C1 é constante, né? Derivada da exponencial é ela mesma vezes a derivada do expoente, então vai ficar menos 1 meio C1n menos t sobre 2 menos 3 meios C2n menos 3t sobre 2. Agora sim eu posso aplicar a condição inicial de derivada no ponto, né, igualar ela avaliar ela em 0, né, igualar ela a 1, e eu vou gerar também aqui então, né, um sistema linear com duas equações, C1 igual a menos C2 e essa aqui. Aqui eu posso, né, tranquilamente substituir, por exemplo, né, o C1 para o menos C2 aqui e isolar o C2, e eu vou ter a solução particular do meu problema, onde eu vou achar então que C1 vale 1, né, e C2 vale menos 1. Podem conferir ele depois se quiserem. A vantagem é que eu nunca vou ter, de segunda ordem, meu sistema sempre vai ser 2x2, né? Eu nunca vou ter um sistema de ordem maior para resolver, então é tranquilo, né, por substituição, enfim, resolver ele sem muito estresse. Então a solução particular, né, levando em conta as minhas duas constantes, vai ser essa combinação aqui dessas duas exponenciais. Uma positiva, né, ou seja, né, ela está dando como se fosse um termo que está aumentando o deslocamento, e uma negativa que está reduzindo o deslocamento. Então vamos avaliar o comportamento dessa solução, vamos plotar aqui para ver como ela se comporta. Então veja que inicialmente tem um deslocamento positivo, né, como se a minha massa ela se afasta do equilíbrio, da posição x igual a 0, e depois ela vai lentamente voltando para a posição de equilíbrio, né, de uma maneira assintótica, que a gente chama aqui. Ela vai cada vez mais tendendo vagarosamente para a condição de equilíbrio. Então, como eu falei, né, essa é uma solução com um comportamento assintótico. Ela tem esse deslocamento inicial gerado pelaquela aceleração, né, por aquela velocidade,
ele atinge um ponto de máximo e depois ele vai gradativamente tendendo de volta para a posição de equilíbrio. Isso está associado com uma resposta que a gente chama aqui de sobreamortecida. Por que sobreamortecida? Porque em nenhum ponto a minha curva ela vai passar para um valor negativo de x. Nesse processo onde ela volta para o equilíbrio, a massa volta para o equilíbrio, ela não vai chegar num valor negativo, né? Ela não vai passar daquele ponto de equilíbrio que ela estava no começo. E isso ocorre, né, então, quando o termo de amortecimento ele é predominante, né? Ou seja, a raiz, né, então vai ser positiva, ou seja, naquele termo do amortecimento B ao quadrado, ele é muito maior, ele é maior do que o 4 vezes a constante da mola vezes a massa. Então é um sistema que tem um amortecimento muito predominante. Então, o segundo caso que a gente pode ter aqui, caso de raízes repetidas, quando minha raiz R1 é igual a R2, eu vou chamar aqui de uma raiz R qualquer. Bom, uma solução eu tenho tranquila para o meu problema, né, que vai vir dessa raiz ali, C1 e NRT. Mas, como as duas são iguais, eu tenho só uma solução. E o que eu preciso para ter a solução geral são duas soluções. Então, de alguma maneira, eu tenho que encontrar uma segunda solução para o meu problema. Existem diferentes métodos que permitem que eu obtenha essa segunda solução. Um dos mais simples aqui é o chamado método de D'Alembert, que ele supõe, né, que eu posso obter uma segunda solução x2 aqui da forma de uma função v de t aqui desconhecida, vezes a minha x1 que eu já conheço. Eu não vou demonstrar aqui, tá? Mas a ideia geral é substituir essa expressão aqui na equação diferencial e com isso eu vou chegar numa equação diferencial para a v. E resolvendo essa equação para a v, eu consigo achar x2 então. E nesse caso aqui eu vou encontrar essa segunda solução então, que é t vezes e na RT. Tá? Fica também aí a sugestão, joguem essa função na equação diferencial, né, e comprovem que ela é, de fato, solução da equação diferencial. E também avaliando se elas são linearmente independentes, não vou fazer passo a passo aqui, vocês podem depois calcular e vocês vão ver que o Wronskiano delas vai ser igual a 2 na RT, ou seja, né, isso também é diferente de zero para qualquer valor de t, assim como no caso anterior, então, eu tenho a minha solução geral dada pela combinação linear das duas. Que eu posso colocar o INRT em evidência, né, e escrever ela nesse formato, né, que é basicamente a multiplicação da exponencial com uma reta. Vamos refazer o nosso exemplo então, da massa mola amortecedora agora, aumentando um pouco a constante da mola, né, que antes era 3, agora então vou aumentá-la um pouquinho para 4. No mais, vou deixar tudo igual. Nesse caso, então, a equação característica, né, ela vai ter raízes repetidas, no caso menos 1, de modo então que a minha solução geral vai ser n menos t, multiplicando C1 mais C2 vezes t. Vamos aplicar as condições iniciais, né? A gente já simplifica um pouco aqui aplicando a primeira condição. A gente chega que C1 igual a zero, né? Já ajuda um pouco. E para avaliar a segunda condição inicial, tenho que derivar a minha expressão. Então já vou levar em conta o C1 igual a zero, né? Vai ficar C2 vezes a exponencial vezes a t. Lembrando então, né, a regra do produto, né? Então mantenho uma constante, por exemplo, mantenho a exponencial constante. Derivada de t em relação a t é 1, mais, né, a outra constante é t vezes a derivada da exponencial, que é menos e na menos t, né? Por isso o sinal é menos aqui. Então aqui vou ter a derivada da minha função, né? Já assumindo C1 igual a zero. E aplicando então a segunda condição inicial, eu chego que C2 é igual a 1. Ou seja, a minha solução particular é essa função bonitinha aqui, t vezes e na menos t. Como é que vai ficar o comportamento dessa solução então? Ela vai ter um comportamento muito parecido com o anterior, com a diferença que ela tem uma queda um pouco mais rápida, tá? E ela vai tender à posição de volta, à posição de equilíbrio mais rapidamente do que no caso da sobreamortecida. Tá? Ela continua tendo então esse comportamento assintótico, né? Assim como no caso da sobreamortecida, mas a gente diz então que nesse caso ela representa uma resposta criticamente amortecida. Por que criticamente amortecida? Porque ela representa o limite máximo que eu posso ter sem com que o sistema passe da posição do equilíbrio quando ele volta para a posição original. Então isso é como se fosse o limite máximo que eu posso ter de restituição para a posição de equilíbrio sem fazer com que ele passe, né, da posição x igual a zero. Como eu falei, né? Então define aqui o limite do sistema não passa da posição
de repouso. E o terceiro possível caso que eu tenho de raízes da equação característica é quando eu tiver raízes complexas. Lembrando que para uma equação de segundo grau, as raízes complexas sempre são A mais BI e A menos BI, né? Então sempre são complexos conjugados. Então o A e o B são iguais nas duas, né? E como eles são diferentes uma da outra, a princípio a minha solução geral está ok, né? Ela envolve valores complexos, mas ela é uma solução geral, INR1T e INR2T, os dois são diferentes, elas são linearmente independentes, então a princípio isso não é um problema. Mas a gente pode fazer algumas manipulações aqui para não ter que trabalhar com essa exponencial complexa. Ainda eu posso colocar em evidência aqui o E na AT, né, que aparece nas duas. Lembrando, né, que como eu tenho exponencial aqui, né, eu posso escrever isso como E na A vezes E na BI, eu posso reescrever ela nesse formato. E para conseguir, então, manipular um pouco melhor e retirar essa exponencial complexa, a gente pode aplicar a famosa fórmula de Euler para avaliar a exponencial. O que essa fórmula diz? Que se eu tiver e elevado na i vezes qualquer coisa, tá? Esse x aqui é qualquer coisa, isso aqui vai ser igual a cosseno daquela coisa mais i vezes seno daquela mesma coisa. Isso aqui pode ser provado utilizando a expansão série de Taylor. Não vou fazer aqui, mas vocês podem procurar aí. Vocês vão achar isso facilmente, porque essa é, afinal, uma das relações mais famosas da matemática, uma das igualdades, né, mais famosas da matemática. Por exemplo, é muito famosa a relação quando a gente aplica isso em x igual a π, né, porque eu vou ter, então, e na iπ, cosseno de π é menos 1, e seno de π é 0. Então eu vou ter e na iπ igual a menos 1. Por que isso é legal? Porque essa é uma igualdade, eu tenho num lado um valor complexo e no outro lado um valor real. Então meio que ela dá uma ideia para mim de como eu posso relacionar, né, valores complexos com valores reais e dar uma noção aí de um sentido físico para esses valores complexos. Utilizando então essa fórmula na minha equação diferencial, eu vou substituir esse e na b e t por cosseno mais i seno, então aonde aparecia aqui, então aqui, né, como se fosse o meu x fosse o bt. Então vai ficar aqui multiplicando C1 cosseno de bt, né, que seria o cosseno de x aqui, mais i seno de bt, todo mundo multiplicando C1, né, e isso aqui vai ser equivalente ao meu C1 e na b e t, mais C2 agora vezes cosseno de menos bt, mais i seno de menos bt. Então isso aqui, né, seria esse segundo termo aqui, seria a segunda parte aqui, e todo mundo multiplicando ainda e na AT. Bom, e vejam que apareceu aqui agora alguns termos meio parecidos, né? Que eu tenho aqui cosseno de bt, cosseno de menos bt, seno de bt, seno de menos bt. Eu posso simplificar um pouco mais o meu problema se eu lembrar dessas duas identidades trigonométricas aqui. Primeiro, que o cosseno de uma coisa positiva qualquer vai ser igual ao cosseno daquela mesma coisa negativa. Então, isso aqui vem do fato do cosseno ser uma função par, né? Então ela é uma função que ela é espelhada em relação ao eixo y, né? Então isso aqui é verdade para qualquer caso. E o seno de alguma coisa vai ser igual a menos seno de menos aquela coisa. Então o seno é uma função ímpar, ou seja, ele é espelhado em relação tanto ao eixo y quanto ao eixo x. Então eu tenho essas duas identidades que são válidas aqui. Ou seja, eu posso transformar esse cosseno de menos bt, escrever ele como cosseno de mais bt, né, e colocar em evidência com esse cotinho aqui. E esse seno de menos bt eu posso escrever como menos seno de bt, né, só trocando o sinal aqui e colocar em evidência com o que eu tinha ali em cima. Fazendo isso, então, eu chego essa relação aqui, né? Eu já coloquei em evidência o C1 e C2 aqui e separei a parte real e a parte imaginária aqui também. E se eu preferir ainda, para não ficar escrevendo esse E na T, cosseno de bt, vou chamar esse cara aqui de uma x1 e esse termo aqui de uma x2 e essa soma aqui C1 mais C2, como são duas constantes, vou chamar aqui de uma C3 e esse C1 menos C2 de uma C4. Bom, eu poderia até pensar nesse ponto que, como I é uma constante, eu poderia agrupar ele dentro do C4, né, e chamar tudo isso aqui de uma constante só. Não vai ter problema, tá? Se eu fizer isso, no final das contas eu vou chegar no mesmo resultado, então estaria ok. Mas vocês podem se incomodar um pouco com eu juntar uma constante imaginária com uma constante real,
Então vamos ver como a gente pode sair desse problema. Bom, primeira coisa, lembrando que o xdt que eu estou manipulando aqui, ele é uma solução da equação diferencial, né? Eu parti desse pressuposto lá no começo, né? Porque afinal ele foi obtido com uma combinação linear lá das raízes da minha equação característica. Ou seja, né, se eu jogar o x na equação diferencial, ela vai ter que ser igual a zero. Então eu vou pegar essa expressão que eu obtive aqui e vou jogar tudo isso na equação diferencial. Então, onde tinha x derivada da segunda aqui, x duas linhas, vai ficar isso aqui, né? Lembrando que o constante passa para fora, deriva as funções, né? Derivada da soma das derivadas, beleza? A derivada primeira fica isso aqui, e a própria função, né, que vai sobrar isso aqui. Bom, veja que eu vou ter aqui algumas coisas que multiplicam a C3, né, nos dois termos, e tenho também a I C4 nos dois termos. Vou colocar isso em evidência, então vou colocar tudo que multiplica C3 em evidência aqui, tudo que multiplica IC4 em evidência aqui, e por definição, né, isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, o C3 e o C4, eles têm que ser constantes arbitrárias, né? Se eu fixar o valor deles em zero, quer dizer que eu não tenho mais uma solução geral do meu problema, então esse é um cenário que não me interessa muito. Outra possibilidade, então, é que as funções têm que ser igual a zero. Eu vejo que eu tenho aqui nesse lado, né, um valor complexo, então eu tenho a parte real dele aqui, a parte imaginária dele aqui, e estou igualando ele a zero. Bom, eu posso pensar ainda, né, que esse zero aqui é como se eu tivesse um mais 0i aqui, né, porque a parte imaginária dele também tem que ser zero. Para eu ter essa igualdade satisfeita, tanto a parte real quanto a parte imaginária tem que ser igual a zero. Logo, né, isso aqui tem que ser igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero. Se as duas funções, se as duas partes aqui forem igual a zero, isso quer dizer o quê? Que o x1, quando eu jogar na equação diferencial, vai ter que ser igual a zero, ou seja, ele é uma solução da EDO, e o x2, quando eu jogar na equação, tem que ser igual a zero, ou seja, ele também é uma solução da EDO. E vejam que o x1 e o x2, né, como eu defini aqui, são duas funções reais que satisfazem a minha equação diferencial. E além disso, se eu calcular o Wronskiano das duas, eu vou chegar que ele vai ser igual a B vezes E na 2AT. Esse aqui dá um pouquinho de trabalho, de manipulação algébrica para calcular, porque calcular as derivadas, as multiplicações deles é um pouco chato, mas aí fica também de sugestão para fazer. Se vocês não tiverem nada para fazer num domingo chuvoso, vocês podem se divertir aí calculando um Wronskiano de duas funções. You serious? Por que eu estou dizendo que isso aqui é diferente de zero? A exponencial a gente sabe que é diferente de zero, mas vocês poderiam dizer também, mas se o b for igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero. Certeza, vai ser igual a zero. Mas, se o b for igual a zero, quer dizer que as minhas raízes eram reais e não complexas. Então, eu não estou no caso de raízes complexas conjugadas. Isso é muito importante também, por quê? Porque essa solução que a gente vai obter aqui, ela não vale para o caso de raízes reais, tá? Ela só vai valer para o caso de raízes complexas, onde o meu b é diferente de zero. Ou seja, então, né, juntando essas duas funções aqui, fazendo a combinação linear delas, posso colocar o E na AT em evidência e eu chego então nesse formato para a solução geral quando eu tenho raízes complexas conjugadas. Tá? Vai ser uma multiplicação de uma exponencial com senos e cossenos. Marge, how much would you pay for a self-flipping hamburger pan? Nothing. Don't answer yet. Watch how easy it is to flip hamburgers with the help of God's greatest creation, the spring. Now watch this. Finalizando, então, vamos refazer aquele exemplo da massa mola amortecedor, agora fazendo com que a constante da mola aqui vá para 16, tá? Vou aumentar bastante o valor dela. Então, nesse caso, a equação característica vai ser essa, né? E as raízes vão ser menos 1, menos i raiz de 3 e menos 1 mais a i de 3. Então, o meu a vale menos 1 e o meu b vale raiz de 3. Logo, a minha solução geral, então, vai ser e na at, né, e na menos t, vezes c1 cosseno dbt mais c2 seno dbt. Bom, vamos achar as constantes c1 e c2 agora, então. Vou começar aplicando a condição x de 0 igual a 0.
então e na 0, que dá 1, né? Vai ficar C1, eu vou voltar aqui, vai ficar então e na 0, que é 1, né? C1 vezes cosseno de 0, que é mais 1, mais C2 vezes seno de 0, que é 0. Então, né, eu vou chegar aqui C1 vale 0. Então já simplifica um bom pouco o meu problema, porque esse termo do cosseno desaparece. E para avaliar a segunda condição, então, primeiramente a gente tem que avaliar a derivada da função. Eu já vou considerar então que isso é igual a 0, né, para simplificar. Vai ficar então, né, deixa eu voltar aqui. A derivada C2 posso passar para fora, né, a derivada da e na menos t vezes seno de raiz de 3t. Então, né, mantendo a e na menos t constante, a derivada do seno é cosseno de raiz de 3t vezes raiz de 3t, mais seno constante vezes a derivada da exponencial menos e na menos t. Então, tenho aqui a derivada da minha função. Aplicando agora então a condição x de 0, x' de 0 igual a 1, né? Vai ficar aqui então raiz de 3, e na 0 que é 1, cosseno de 0 que é 1, menos e na 0 que é 1, seno de 0 que é 0. Então eu chego que C2 raiz de 3 é igual a 1, né? Ou seja, C2 é igual a 1 sobre raiz de 3. E a solução particular então vai ser essa equação aqui, né? Que leva em conta então essa exponencial e essa oscilatória aqui nessa função trigonométrica seno de raiz de 3t. Vamos ver o comportamento da função nesse caso. Veja que agora eu tenho um comportamento que ele é um comportamento que ele passa daquele meu ponto de equilíbrio e ele tem uma certa oscilação que ela é amortecida. Então a gente chama isso de um comportamento oscilatório amortecido. Isso é bem óbvio de pensar, né? Porque eu tinha uma seno, então uma seno é uma função que vai estar variando entre 0 e 1, multiplicada por uma exponencial negativo que ela tende a 0. Então aquela exponencial ela vai estar puxando a minha função para baixo, para 0, enquanto que a seno está fazendo ela ficar oscilando. Então, eventualmente, ela tende a 0. E a gente chama isso de uma resposta subamortecida. É como se eu tivesse aqui um sistema onde o amortecedor ele não é tão forte quanto a mola. Então, a mola tem um efeito maior sobre o meu sistema, né? Ou seja, ele ocorre então aqui quando a ação da mola ela é mais significativa do que a do amortecedor. Então o amortecedor está reduzindo a oscilação e a mola está fazendo o sistema oscilar. E por último, só vamos comparar as três soluções aqui. Então como ficaria aqui, veja, a comparação delas conforme o meu K aumenta. Né? Veja que conforme o K aumenta, o meu ponto máximo aqui ele diminui. Lembrando que o K aqui, né, ele representa a ação da mola. E a mola ela é uma força de restituição, como eu tinha comentado lá no começo. Então ela é uma força que ela se opõe a esse movimento inicial. Quanto maior for a força que a mola oferece no meu sistema, menor vai ser o deslocamento inicial que eu tenho aqui. Enquanto que o amortecimento ele vai estar associado a essa dissipação, essa deformação, até ele voltar para a posição de equilíbrio original. E vejam que o comportamento, então, o 4 aqui, que seria o de comportamento criticamente amortecido, né? Ele representa, como eu falei para vocês, a solução mais rápida que eu posso ter para voltar para a posição de equilíbrio, sem com que o sistema passe dela, sem com que ele vá para um valor negativo de x. Então, uma aplicação, por exemplo, na área de controle de processos, muito útil essa informação, onde eu preciso garantir que o meu sistema não passe de uma dada posição de equilíbrio, eu consigo, através determinando esse valor crítico aqui, saber qual é a força, qual a ação que eu tenho que fazer no meu sistema para que ele volte o mais rápido possível para o equilíbrio, sem com que ele passe dessa posição. Excelente! Então, vimos aqui nessa aula como lidar com a equação característica da ideose segunda ordem linear homogêneas com coeficientes constantes e vimos como elas podem gerar esses diferentes comportamentos do sistema. Eu posso ter outros cenários aqui, especialmente quando a minha parte exponencial for positiva. Tá? Aqui eu estou assumindo em todos os casos que a exponencial é negativa, logo ele está levando o sistema de volta para a posição de equilíbrio, tá? Porque o E, que é a parte que, digamos assim, que leva em conta amortecimento, ele está sempre tendendo a zero conforme o tempo passa. Mas eu poderia ter também, né,
casos com a parte exponencial positiva, onde essa oscilação, por exemplo, iria aumentar ao longo do tempo e não diminuir, ou eu poderia até ter uma solução exponencial positiva com 2 termas positivas, onde ela continuaria aumentando indefinidamente. Tá? Então esses não são os 3 únicos possíveis cenários, tá? Eles só estão limitados a um caso onde meu sistema consegue de alguma forma amortecer a perturbação e voltar para o ponto de equilíbrio. Tudo depende de cada caso. Mas a forma como a gente resolve é a mesma para qualquer caso. Tá? É isso aí, pessoal. Ficamos por hoje, porque está vindo chuva. Então, isso aí. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.